Eclesiastes 3:1. O texto vai nos dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Os tempos de Deus para um avivamento. E aqui começa a minha reflexão. Jesus, quando esteve na terra, Jesus tinha a profunda percepção da época em que vivia e do que tinha que fazer. Jesus diz que há tempo para todas as coisas, a ponto que ele mesmo diz que para cada dia basta o seu mal. E quando ele diz sobre o tempo e sobre a administração do tempo, ele está tendo ciência de que a missão que ele veio fazer teria um começo e teria um fim, e que estava nas suas mãos o aproveitamento dos seus dias segundo a permissão do Pai. O próprio Cristo trouxe a informação de que nós devemos aproveitar o tempo em que temos, o tempo em que nos é acessível. Pare para pensar e veja o quão profundo é esta pausa que Deus deu no planeta Terra através disso, na sua permissão, que na verdade foi Deus dando um pause na irracionalidade de muita gente acerca do gerenciamento dos seus dias. E eu lhes digo com convicção isto, e digo que é convicção pessoal, não lhes prego como doutrina, mas vejo que Deus permitiu tal coisa para que o homem voltasse a se concentrar e a visualizar que coisas que realmente têm valor são coisas que não são compráveis. São coisas que não são negociáveis. A saúde do homem, a família do homem, o bem-estar do homem, a comunhão do homem. E isto é algo que somente quando o homem para a ponto de ver que Deus está dizendo para nós: saiba gerenciar os seus dias, saiba aproveitar as 24 horas que eu te dou, saiba trabalhar com planejamento, saiba amar quem está perto hoje, saiba cuidar quem está perto hoje, saiba aproveitar um culto presencial, saiba aproveitar uma mão erguida, um toque, um abraço que hoje não se tem, saiba aproveitar o acesso a um culto, ao altar, que muitos em tempo de não pandemia não aproveitavam. E Jesus agora vai dizer a Herodes a seguinte afirmação: diga a esta raposa que ficarei mais hoje e amanhã e ainda farei milagres, porque Jesus sabia que não era o tempo dele parar, ou seja, para tudo há um tempo. Quando o próprio Deus vai dizer para nós que o dia de hoje é um tempo aceitável, esse tempo de pandemia é um tempo aceitável para que haja avivamento sobre nós, de forma individual. Ou seja, nós temos que saber analisar as estações a ponto de aproveitar toda a disposição de tempo, ânimo, inteligência, disposição que Deus nos deu para ser úteis à sua obra. Abra comigo Isaías 49, verso 8 e 9, que diz assim: assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. E te guardarei, e te darei por pacto do povo para restaurares a terra, e lhes dares em herança as herdades que estavam assoladas. Versículo 9: para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Um tempo de escassez, que é um tempo onde muitos seriam isolados, seriam retirados, se recontrairiam dentro de suas casas, não alcançariam a luz, não veriam a luz. E agora vem Deus e diz a eles, dizendo: eu os ouvi e os guardei, eu os ouvi em tempo aceitável. Esse tempo não deveria ser de esfriamento espiritual como está acontecendo, deveria ser tempo de aproximação de Deus. Esse tempo não deveria ser também de pandemia espiritual, mas deveria ser tempo de aproximação, para entender que Deus está tratando coisas, mas que agora nesse tempo Ele resolveu nos chamar e ficarmos de fato apenas com Ele, e entendermos que esse é o tempo aceitável. Para quê, Jefferson? Agora é um tempo aceitável para a salvação. Eu não estou dizendo para fazer parte de
uma igreja evangélica. Eu estou falando que é um tempo aceitável de Deus, na qual Ele ainda está proporcionando a nós a oportunidade de se achegar a Ele e alcançar a salvação em Cristo. Em 2 Coríntios 6:2, ele vai nos dizer assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: agora é o tempo aceitável, agora é o tempo especial e aceitável para Deus, agora é o dia da salvação. Quantos que nesses dias, se Cristo voltasse, muitos seriam pegos de surpresa, porque não estão aproveitando o dia aceitável de Deus para alcançar a salvação. Qual é a segunda afirmação de um tempo de avivamento para a igreja do Brasil e no mundo nesses dias? É que nós estamos vivendo um tempo de visitação de Deus. É em tempo de distanciamento e apostasia de alguns, aonde Deus fala: estou visitando esta casa, estou visitando a nação, estou visitando a igreja. E eu falo com autoridade: Deus está visitando a sua casa, Deus está limpando a sua casa, porque é tempo de visitação. E Deus está fazendo isso de forma linda, de forma linda e majestosa, porque somente Ele faz. É o tempo de visitação. Em Lucas 19:41-44 nos diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, Ele chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados, derrubar-te-ão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Não, nós não podemos repetir o mesmo erro e perder o nosso dia de visitação. Nós precisamos entender quando o Rei está chegando e dizer: bem-vindo, ó Senhor. Nós estamos, como eu disse no começo da mensagem, deixando escorrer entre os nossos dedos, nós estamos deixando de escapar. Quantos de nós que nesse tempo poderiam estar experimentando literalmente um avivamento genuíno, puro, que não dependeria de avivalistas, não dependeria de congressos, não dependeria de coaches, nem de técnicas motivacionais nas suas pregações, não dependeria de bons palestrantes, nem alter egos de homem, simplesmente dependeria dos nossos joelhos dentro de nossas casas, e Deus voltaria a visitar o avivamento familiar que começaria sobre nós e depois passaria para a igreja. Mas nós estamos esperando que os cultos voltem ao normal, estamos deixando isso passar para, quem sabe, uma convocação geral, uma assembleia geral extraordinária, um pastor que vai vir lá do fim do Judas para pregar. Aí sim a igreja se reunirá e haverá avivamento. Deus diz: não, a minha visitação, eu estou entrando na porta da tua casa e eu vou sair na outra se você não valorizar esse tempo. Eu falo com a autoridade de Deus, porque a igreja está deixando passar o tempo da sua visitação. E o mesmo Deus que curava em cultos de vitória, Ele também cura em cultos como esse. O mesmo Deus que tocava quando tinha aglomeração é o Deus que visita através da minha voz, que entra dentro da tua casa, através desse teu fone de ouvido, seja lá onde for. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Queridos, é tempo de visitação. E o tempo de visitação de Deus gera algumas coisas. E qual é o tempo de visitação de Deus que gera algumas coisas? Atos 3 e versículo 19. Há um tempo de quê? Quando Deus visita a igreja, há um tempo de refrigério. Aleluia. Versículo de número 19, Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos. Glória, arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venha os tempos de refrigério, os tempos da presença do Senhor. A igreja só viverá um refrigério de Deus quando confessarmos os nossos pecados a Ele. Não espere avivamento se não confessar pecados. Não espere avivamento se não arrepender-vos. Não espere avivamento se não houver quebrantamento. Não espere avivamento se não houver entrega total e sincera. Por que, Jefferson, que eu não experimento o refrigério? E a linguagem original do termo refrigério, um tempo de fluir de Deus. Um tempo de fluir de Deus. Em João 7, 37 e 38 diz: e no último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamando, o texto diz clamando, ou em alta voz disse: se alguém tem sede, venha a mim, venha a mim. Jesus não vai te pegar pelo teu cangote, mas aquele que vem a mim, eu estou garantindo, venha e beba, porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de dentro de si. Quando nós vivemos o fluir de Deus, nós estamos sempre com a nossa alma transbordando da alegria do Espírito. Queridos, o crente pode passar por decepções e aflições, afrontas. Queridos, isso nos faz com que a gente persevere, e a perseverança vai ser gerada pelas tribulações. Um crente pode estar passando por tudo isso, mas se ele está firmado em Cristo, e ele está firmado, e a sua alma está conectada a Deus de fato, não há tempo ruim para a sua alma. Ele vive um fluir de Deus. E às vezes, como disse Paulo, por fora já estejamos cansados, abatidos, até mesmo corrompidos pelo nosso exterior, mas dentro de nós estamos sendo renovados dia após dia. Um cristão, eu lhes digo com afirmação, ele não está livre de aflições, mas quando ele está em tempo de refrigério, em tempo de abastecimento de Deus, Deus faz dele uma fonte de água para muitos. Na sua casa, Deus quer que você seja um fluir dele. Na sua família, Deus quer que você seja uma fonte de águas, porque você está ligado a Ele. Você pode estar com tribulações dentro de si, mas o diabo não terá o prazer de dizer: eu venci. Porque nós somos mais do que vencedores. Aquele que está em nós, porque Ele é maior do que aquele que está lá fora. E eu lhes digo com autoridade, é tempo de visitação de Deus, e Ele está gerando em nós refrigério, fluir do seu Espírito Santo. É Deus fazendo um fluir dele na sua vida. Oh glória, é tempo de um fluir de Deus sobre esse tempo. Mateus 11, 28 e 29 que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e os que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso, eu sou humilde de coração, e eu vou conduzir vocês para o descanso de vossas almas. Sabe qual é a promessa de Cristo aqui para nós? Ele está dizendo: ei, não se desespere, não tenha medo, não fique assombrado. Se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estão em mim, fiquem tranquilos, eu vou cuidar de vocês, eu vou abastecer vocês. E ainda que aconteça que se perca a vida aqui, eu vou trazer descanso não para o corpo apenas. A vossa alma vai encontrar o regozijo que sempre esperou. A vossa alma descansará. Querido, o que eu estou dizendo aqui, eu não estou falando que você vai encontrar descanso aqui, porque aqui é só um caminho de passagem às mansões celestiais. Eu estou dizendo que o descanso de nossa alma será apenas na eternidade. A eternidade, eu estou dizendo para você que está me ouvindo, os seus olhos não devem estar voltados para esta terra. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele é passageiro, assim como eu disse no começo da ministração. Hoje, com 26 anos, se Jesus não voltar até amanhã, quem sabe 27, quem sabe 30, quem sabe 50, 70 com saúde, e depois cansaço e fadiga. Mas a minha alma jamais descansará aqui. A minha alma está apenas com
como um peregrino sobre essa terra e está dizendo: ah, Senhor, ó Sião, como eu desejo entrar em ti. Oh, aleluia. Crentes do século 21, tirem os olhos da terra, tirem os olhos daquilo que é carnal e comece a dizer: ó alma, suspire pelo teu amado. Ó alma, deseje o teu amado, porque assim diz a Bíblia que a nossa alma tem sede do Senhor. A nossa alma aspira a se encontrar com o nosso Mestre. Então, se a tua alma está angustiada, essa noite eu te convido, direcione a sua alma, diga: Senhor, eu anseio pela tua volta, pois descanso é só aí, pois descanso, oh glória, queria mandar, o descanso do crente será a eternidade. Deus está dizendo: esta noite é um tempo de refrigério, é um tempo de direcionamento. Eu preciso dizer que nesse tempo de avivamento, eu vou repetir, nesse tempo proposto para avivamento, é um tempo onde Deus está restaurando. Eu vou repetir, é um tempo onde Deus está restaurando. Atos, ainda em Atos capítulo 3, versículo 21 diz: é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Olha, em tempo de avivamento, é tempo onde Deus desce para começar a restaurar algumas coisas. Ah, queridos, isso é profundo, isso é verdadeiro. Deus está movimentando a igreja no mundo. Não estou falando de placa denominacional, eu estou falando da sua igreja redimida, lavada pelo sangue de Cristo, que não tem uma placa, mas é um corpo. Deus está começando a separar os seus, Deus está começando a chamar os seus, está dizendo: eu vou restaurar os princípios da minha igreja. Não estou falando de dogmas, nem de costume, nem de doutrinas de homens. Eu estou falando de conduta cristã, de vida com Deus, de intimidade, de prática, de caráter, de pureza de vida. Deus está dizendo assim: eu vou plantar nesse tempo um desejo pela santificação. Oh glória! Pela santificação. Sim, em tempo de apostasia, em tempo de frieza, Deus vai e já está fazendo com que a sua igreja seja cada vez mais separada e santificada para Ele. Alguns disseram esses dias para mim: a igreja está na mão de homens. Eu digo: não, a igreja de Cristo não está na mão de homens. A igreja de Cristo é de Cristo, e Ele ainda tem o controle. Sai família, sai nome, deixa nome, e Ele continua dizendo: eu sou o dono. A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nesse tempo Deus está dizendo: eu vou santificar o meu povo, eu vou fazer com que haja neles um despertamento para rejeitar toda e qualquer tipo de influência do mundo, toda e qualquer tipo de influência de altares corrompidos, toda e qualquer tipo de influência de homens sobre a minha igreja. Eu vou separá-los, porque é um tempo de restauração, e eu estou cumprindo isso hoje, porque é o tempo. E só você que talvez olhe e diga assim: não, isso não é verdade. Não seja cego como foi Jerusalém quando Cristo passou por ela, que o próprio texto diz: mas isto estava encoberto aos seus olhos. Não feche os seus olhos para o tempo de restauração que Deus quer gerar na sua e na minha vida. Deus está restaurando o que mais, Jefferson? Deus está restaurando lideranças. Deus está restaurando lideranças. Prova, Jefferson, Ageu 2:9, porque a glória desta última casa, a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar eu trarei paz, eu darei paz, eu restituirei paz, diz o Senhor dos
dos exércitos. Deus está sim dizendo: ei, eu vou restaurar pessoas que você jamais diria que haveria restauração, e colocarei na minha casa, e servirão na minha casa, e serão estabelecidos na minha casa, e deles eu farei instrumento para nações, para igrejas. Eu estou dizendo isso e volto a dizer. Alguns pregadores perguntam e dizem: você não tem ciúme de fulano, de ciclano? Eu digo: não. Eu digo: quem viu lá na prostituição, quem viu fulano lá na droga, lá dentro de um desafio, quem viu fulano se prostituindo, hoje pregando, eu digo: Deus, aviva a tua obra com o passar dos anos, e no meio dos anos a notifica, aviva a tua obra. E o avivamento de Deus é exatamente isso. Ele restaura aquilo que estava quebrado, ele junta aquilo que estava em pedaços e diz: eu vou fazer de você um instrumento novo, de glória para a minha casa. Orabás! Eu estou sentindo graça, tem vidas sendo restauradas em casa. Eu estou liberando uma palavra profética e de fogo para alguém. Deus vai restaurar o teu ministério de pregação, vai. Deus vai restaurar o teu ministério de louvor, vai. Líder que está caído e fraco será restaurado. Pastor, Deus também restaura. Oh, Jesus, ajuda. Tempo de restauração, oh glória. E tempo de restauração gera tempo de reforma. E em tempo de reforma, Deus ajunta povos dispostos. Não entendi. Neemias 2:17. Eu anotei esse versículo e eu já vou encerrar. Prometo aos senhores, é o último texto. Neemias 2:17 diz assim: então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir, eu repito, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Então eles disseram: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de alegria e de coragem para a realização deste bom projeto. Tempo de visitação, tempo de avivamento, tempo de reforma, tempo de refrigério, tempo de santidade, e também um tempo onde Deus vai ajuntar pessoas dispostas, povos dispostos. Vai, senhoras, acreditem ou não, creiam ou não no que eu estou lhes dizendo, creiam ou não, vai findar o tempo de implorar para alguém fazer algo para Deus. Está se encerrando esse tempo. Alguns dizem que aquilo que é para você fazer, ninguém mais poderá fazer. Eu lhes digo, fato, não será feito da mesma forma que poderia ser feito pelas suas mãos. Mas se nós não quisermos, ali fora tem pedras, ali fora tem jumenta. Deus ainda não usou, porque aqui tem homens que estão dispostos a fazer tal grande obra. Mas não se espante se um dia esse que vos fala disser assim: Deus, não conte mais comigo para nada. Deus dirá: tudo bem, eu ainda tenho 7.000. Eu ainda tenho 7.000. E eu falo a jovens que estão negando muitas coisas para Deus nesses dias. Eu falo a jovens que estão deixando seus dias de virtude, de poder, de comunhão saírem entre os seus dedos. E eu estou lhes dizendo agora com autoridade: agarre esta oportunidade que Deus está te chamando para tão grande obra. Tão grande obra. Jefferson, eu não prego, eu não canto, eu não sei. Ei, você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Jefferson, eu não sei o que fazer. Fale de Jesus então. Fale de Jesus. Cite o seu nome em casa. Cite o seu nome em rodas de amigos. Jefferson, eu não sei, eu tenho vergonha. Não se intimide, porque o tempo de falar de Jesus e anunciar tão grandes novas está acabando. Queridos, nós estamos deixando passar isso por vergonha, por timidez, e Deus está dizendo: ó, como eu queria um povo disposto a cumprir esta grande tarefa, a fazer algo a mim esses dias.
Deus tocou em vidas, Deus gerou uma luz para alguém. Essa noite eu não vou lhes falar mais daqueles que estavam enfermos e doentes, mas falo para aqueles que estavam extasiados, estagnados, parados, em pleno tempo de avivamento. Sim, em pleno tempo de avivamento. Mas eu estou pregando como se estivesse pregando para milhares e milhares de pessoas. Eu sinto graça de Deus. Ainda esta manhã o Espírito de Deus falou a mim e disse: vai e pregue a minha palavra. Vai e pregue a minha palavra, e eu me responsabilizarei por ela. Deus sabe que estou falando isso com temor e tremor, mas Deus quer gerar avivamento em você que me ouve, porque é tempo de avivamento, não pelo barulho, não pelas aglomerações, mas pelo confrontamento da palavra, pelo avivamento que ela gera, pelo comprometimento que Deus vos chama. Porque nós precisamos de um verdadeiro e genuíno avivamento de fato sobre os evangélicos do século 21. Alguém pode estar dizendo: não gostei da mensagem, não gosto do pregador. Eu não estou nem aí. Quem dera todos nós pudessem ser cativados nessa noite. Quem dera todos nós essa noite nos jogássemos e dissesse: ó Deus, não deixa passar esta onda de avivamento sobre o Brasil e eu não tenho aproveitado. Pastores do mundo inteiro estão dizendo: Brasil, aproveite o tempo de Deus. Brasil, aproveite o tempo de Deus, porque há uma onda que vai passar. E os nossos irmãos africanos, ninguém disse para eles aproveitar, mas eles estão lá dizendo: ó Deus, nós queremos avivamento. Ó Deus, nós queremos avivamento. Ó Deus, eu quero avivamento. E lá está acontecendo tanta coisa, e o brasileiro está deixando passar. A minha voz esta noite clama ao seu coração, dizendo: não deixe o tempo de visitação de Deus passar. Haverá testemunhos. Eu não sei se já está acontecendo isso agora ou ainda irá acontecer, mas haverá testemunhos de uma visitação de Deus sobre moças, sobre moços, sobre adolescentes, sobre pais de família. Deus vai visitar de novo a sua casa. Deus vai visitar e restaurar de novo altares. Pai, eu levanto as minhas mãos aos céus. Ó Deus, perdoe teu povo e a tua igreja que está negligenciando tão grande obra. Ó Deus, restaura o temor e o desejo por ti. Restaura, Senhor, o anseio pela tua palavra. Ó Deus, cative o coração de líderes, de pastores, de obreiros, para experimentar esse tempo aceitável da tua visitação, Senhor. Membros que ouvem esta palavra, ó Senhor, cativa-os em casa, enquanto eles experimentam um pouquinho da tua presença, um toque suave da tua mão, ou quem sabe a tua porção pequena de glória sobre eles. Mas eu te peço, ó precioso Espírito Santo, não deixe este avivamento passar sem que a tua igreja viva, Senhor. Ó Espírito Santo, eu te peço, gere avivamento genuíno e poderoso sobre nós. Não movimentos, não aglomerações, não apenas merchan de homens, mas um verdadeiro avivamento, Senhor, que faça com que a igreja seja santificada, que haja purificação, conversão, arrependimento, que haja, Senhor, testemunhos, frutos, produtividade, não números, produtividade. Senhor, que cada ovelha seja mais uma geradora de ovelhas para o teu rebanho, Senhor. E se tu quiseres, se tu desejares, Deus, abasteça o teu povo, abasteça o celeiro, abasteça, Senhor, o comércio. Tudo depende de ti, e nós acreditamos que o avivamento também vai mexer na situação do país. Nós acreditamos que o avivamento vai mexer com os nossos governantes. Eu creio, Senhor, que o teu avivamento vai mexer na
estrutura de nossas casas, na estrutura das igrejas, na estrutura dos governos municipais, estaduais, federais. Haverá um avivamento, Senhor. Esse, Senhor, que seja o tempo que os meus olhos contemplem, que a minha carne experimente, para a glória do teu santo nome.